História do movimento psicanalítico. A origem da história da psicanálise surgiu a partir da experiência clínica do médico e neurologista Sigmund Freud, 1856-1939. Freud utiliza elementos observados à sua volta como base para criar suas teorias sobre a mente e o comportamento humano. Freud busca compreender e explicar a gênese da histeria, da psicose e da neurose. Ele também fez explanações sobre o que denominou de composição da mente humana. Todos esses estudos e os métodos de terapias por elementos criados resultaram na psicanálise. Ao elaborar seus estudos, Freud esbarrou na sexualidade humana. A partir disso, ele criou o conceito de inconsciente, que seria uma das partes da mente humana. Essas são algumas das importantes formulações propostas por Freud ainda no início da história da psicanálise. A constituição do aparelho psíquico humano, o complexo de Édipo, uma análise, o conceito de libido e uma teoria da incompletude. Vamos falar um pouco da história da psicanálise. Agora vamos ter uma ideia da evolução de como nossos ancestrais entendiam e enfrentavam as doenças mentais. Existem registros arqueológicos no Egito Antigo que comprovam a prática de trepanações cranianas possivelmente feitas com o objetivo de localizar alguma causa da doença mental que está localizada dentro do sangramento. Existem evidências de que, na Idade Média, os doentes mentais eram degradados, punidos com crueldade ou com a morte, recolhidos a prisões e masmorras em meio a assassinos e outros marginais, chamados em circos com gigantes, anões e outros aleijões, encarcerados em hospícios em cubículos infecciosos e imundos, muitas vezes algemados e etc. Em exemplo do século XVIII, Anton Mesmer, em Viena, empregava o recurso mágico que ele chamava de magnetismo animal, de que todo indivíduo seria possuidor em estado potencial, método que passou para a história com a denominação de mesmerismo, podendo ser considerado o precursor, um século antes, do hipnotismo. Coube Pinel e a seu discípulo Skirrow, em Icêtre, promoverem uma inovadora reforma hospitalar que ficou sendo conhecida como tratamento moral, consistindo no conjunto de medidas que não as de contenção física vigentes na época, mas sim daquelas que mantivessem. Psicanálise como ciência. De um jeito extremamente resumido, podemos dividir a evolução histórica da psicanálise centrada exclusivamente nas contribuições originais de Freud, nos 5 seguintes estágios a seguir: teoria do trauma, teoria topográfica, teoria estrutural, conceituações sobre o narcisismo e dissociação do ego. Teoria do trauma. O aspecto mais conhecido e discutido da obra de Freud era a teoria da libido, que ele elaborou inspirado nos modelos da eletrodinâmica ou da hidrodinâmica vigentes na ciência da época. O conceito de libido que Freud concebeu como sendo uma manifestação psicológica do instinto sexual inclui sua origem na tentativa de explicar fenômenos, chegando à conclusão de que as neuroses como a histeria, a neurose obsessiva, a neurastenia e a neurose de angústia, em relação à sua causa imediata no aspecto econômico, da energia psíquica, ou seja, num represamento quantitativo da libido sexual. Teoria topográfica. A teoria anterior perdurou até 1897, quando Freud deu conta de que a teoria do trauma era insuficiente para explicar tudo e que os relatos das suas pacientes histéricas não traduziam a verdade factual, mas sim que eles estavam contaminados com fantasias inconscientes que proviam de seus desejos proibidos e ocultos. Ele propôs a divisão da mente em 3 lugares. A palavra lugar em grego é topos, teoria topográfica. A estes diferentes lugares ele denominou consciente, pré-consciente e inconsciente, sendo que o paradigma passou a ser tornar consciente o que estiver no inconsciente. Teoria estrutural. Freud ampliou-a com a concepção de que a mente comportava-se como uma estrutura, no qual distintas demandas, funções e proibições, quer provindas do consciente ou do inconsciente, interagiam de forma permanente e sistemática entre si e com a realidade externa.
O ego e o id, elementos que concebeu um tripartido de estrutura, compostos pelas características do id com as pulsões, do ego com seus conjuntos de funções e representações, e do superego como contornos, castigos e etc. Conceituações sobre o narcisismo. Embora não tenha sido formulado como uma teoria, os estudos de Freud sobre o narcisismo abriram as portas para uma mais profunda compreensão do psiquismo primitivo e constituíram-se como sementes que continuam germinando e propiciando inúmeros vértices de abordagem por parte de autores de todas as correntes psicanalíticas. Na atualidade, um importante paradigma da psicanálise atual pode ser formulado como: onde houver Narciso, Édipo deve estar. Dissociação do ego. Freud, que ficara perplexo ao perceber uma dissociação da mente que se manifestava nos pacientes histéricos durante o transe hipnótico induzido por Charcot, foi aprofundando suas pesquisas sobre este fascinante enigma até que ficou convencido de que a divisão da mente em conscientes e inconscientes não era específica e restrita às psicoses e neuroses, mas que ela ocorria com todos obrigados. Freud criou a psicanálise praticamente sozinho, sendo que foi somente a partir de 1906 que ele concluiu o período de seu esplêndido isolamento, e passou a reunir com um grupo de brilhantes colaboradores Abraham, Phoenix, Henke, Steckel, Sachs, Jung, Adler e assim denominadas famosas reuniões das quartas-feiras. Até 1906 foram as noções de descoberta do inconsciente dinâmico como principal motivador da conduta consciente das pessoas. O fenômeno da livre associação de ideias, a importância dos sonhos como via régia de acesso ao inconsciente, a sexualidade na criança, estruturada em torno da cena primária e do complexo de Édipo, o fenômeno das resistências e, por consequência, das repreensões, transferência e a presença constante de dualidades no psiquismo, como a dos dois tipos de pulsões. De uma forma resumida, a psicanálise pode ser dividida em 3 períodos. A psicanálise ortodoxa, que nota aquele que foi praticada por Freud e novas gerações de seguidores, privilegiava mais o aspecto da investigação dos processos psíquicos, sendo que essa foi uma das razões porque os sonhos constituíam o que de mais precioso o paciente poderia trazer para o analista, e a análise desses sonhos ocupava um exame longo e meticuloso de cada detalhe. O enfoque da análise era quase que exclusivamente centrado nos proibidos, desejos édipicos, reprimidos no inconsciente. O período clássico conservou a regra virtualmente absoluta de que foi um valor de distribuição psicanalítico, como interpretações unicamente dirigidas à neurose de transferência. O período da psicanálise clássica coincide com a abertura de novas correntes de pensamento psicanalítico, algo diferenciadas dos postulados freudianos. Possivelmente como uma forma de criar e preservar uma identidade própria para a psicanálise, existia uma diferença bem mais rígida do que a que existe atualmente entre psicanálise e terapia psicanalítica. A psicanálise contemporânea prioriza os vínculos emocionais e relacionais de amor, ódio e conhecimento, que permanentemente permeiam a dupla analítica. A análise das funções do ego, aquelas pertencentes ao consciente, ocupam um interesse bem maior por parte dos psicanalistas. Cresce de forma significativa o enfoque nos transtornos narcisistas da personalidade e, da mesma forma, começa a ganhar corpo a análise de autismo psicogênico, tanto em crianças com autismo secundário como com certos casos de adultos neuróticos. Psicoterapia e psicanálise. A psicoterapia é a terapia conduzida por um psicólogo que se graduou em bacharelado de psicologia, independente de sua abordagem. A psicanálise é a terapia ou análise, como costumamos chamar, conduzida por um psicanalista que fez uma formação em psicanálise e que não há necessidade de ser psicólogo para fazer. Agora vamos falar um pouquinho sobre as pulsões. Freud ligou pulsão à sexualidade, isto é, fora de qualquer dúvida, constituiu-se no centro das descobertas da psicanálise, e da mesma forma ele sempre considerou a existência de uma dualidade pulsional. Assim, em sua primeira declaração de um conceito dualista das pulsões essenciais, Freud distingue entre pulsões do ego ou do autoconservação e como pulsões sexuais ou de preservação da espécie. Pulsões de autoconservação do ego e do indivíduo.
Essas pulsões representam um conjunto das necessidades e exigências das funções corporais, indispensáveis à conservação, desenvolvimento, crescimento e os auto-interesses do ego, sem levar em conta então como próprias do mesmo. Freud também costumava referir-se a essas pulsões como terminologia, interesses do ego. Pulsões sexuais. Pulsões sexuais. Como toda pulsão, uma situação sexual sem limite somatopsíquico, sendo que a parte psíquica Freud denominou libido, em latim designa desejo, a qual, em termos genéricos, alude a todas as pulsões, devendo por tudo o que compreendemos sob o nome de amor. Todo o prazer direto corporal que não era devido à satisfação das pulsões do ego, tais como a satisfação da fome, sede, necessidades excretórias, ele considerava sexual ou eróticas, sendo que as zonas corporais suscetíveis à estimulação erótica foram denominadas zonas erógenas. Pulsão de vida e pulsão de morte. As pulsões de vida abrangem como pulsões sexuais e como de autopreservação, de modo que a libido passou a ser conceituada como energia, não mais da pulsão sexual, mas sim da pulsão de vida, unificando ambas anteriores. Essa concepção de que nem todas as manifestações da pulsão de vida são necessariamente de natureza sexual representa uma enorme importância na prática psicanalítica clínica, especialmente pelo fato de que podem representar elas primariamente componentes da libido do ego, sobretudo voltado para a preservação do próprio indivíduo, o qual designa a tendência do psiquismo humano em repetir situações penosas e traumatizantes anteriores, tal como pode ser comprovada nos fenômenos de neurose de transferência, nas neuroses traumáticas, em muitos jogos infantis ou em certas formas patológicas como nas melancolias e no enigma do masoquismo. Agora vamos falar sobre consciente, inconsciente e pré-consciente. A metáfora do iceberg de Freud. A metáfora do iceberg de Freud é uma metáfora através da qual se pretende mostrar a existência de existente ou parte de nosso aparelho psíquico, que não são buscados em um nível voluntário e consciente. Essa metáfora não foi concluída em detalhes por Sigmund Freud, mas por seus seguidores e intelectuais interessados em psicanálise, e especialmente por Stefan Zweig. Consciente é todo material acessível mental para uma pessoa naquele momento. Responde pelo nosso lado racional e pela forma como racionalizamos o mundo teoricamente externo à nossa psique. Pré-consciente é uma ligação entre o consciente e o inconsciente. Dos três níveis, este foi o menos relevante aos debates da psicanálise. O pré-consciente tem informações importantes para o nosso dia a dia, mas só acessamos apenas quando algo nos faz buscá-las. A maior dimensão da nossa mente é inconsciente. Podemos ter um acesso simbólico ou indireto, por exemplo, por meio da identificação dos sintomas, dos sonhos, dos cheats e dos atos falhos. O inconsciente é a maior e mais importante parte da mente humana. É nele que estão como nossas pulsões, nossas lembranças, nossos desejos reprimidos, a origem dos sintomas e transtornos, bem como os elementos essenciais que formam nossa personalidade. Esse foi nosso TDE. Espero que todos tenham gostado. No nosso grupo temos eu, Ingrid Paola, Mariana Souza e a Mislene Cochit.